Deixa eu só explicar de novo o que rolou. Nós queríamos resolver esse problema aqui para que a função tenha um t que faça a resposta ser maior que 100. Então foi o que eu escrevi. Só que esse problema se resolve muito rapidamente na calculadora gráfica. Como a gente não conseguiu fazer isso, então eu dividi todo mundo por 100, passei esse cara multiplicando para o outro lado, daí eu fiz essa divisão e apliquei o log, porque o log é bom, porque ele tira essa coisa aqui de cima e joga para frente. É o que a gente quer o t, precisa dar lá fora do expoente. Achou o log de 3, fez essa divisão, e achou que o t tem que ser maior que 15. Mas na prática, na calculadora, sairia automaticamente. Só aprender como colocar as equações lá, beleza? Tá. Beleza. Aí, ó. Caraca, o que é aquele copo japonês lá, mano? Seu taco, é? Ficou show, cara. Pô, tua calculadora é show, hein? Pena É. que a gente ainda tem que aprender a usar melhor. A Ah, calculadora é massa. é minha garrafa de água. É um escolante de skate. Pô, tua calculadora, hein, velho? Queria ter uma dessa. Pô. E aí, velho, vamos pra próxima. Tu já tens a equação. Anota essa equação. Provavelmente ela já tá anotada. E Tá agora a anotado. pergunta é essa aqui. Dá uma lida aí, vê se rola. Tá. Admita também que o número total de alunos do grupamento B que foram infectados pelo vírus da gripe N. 100K é um número real. Até às 8 horas do dia 20. 39 é o valor de alunos. 10 dias, no caso. Tá. Tem que ver quando é que começa, né? 8 horas do dia 10 até as 8 horas do dia 20. Então sim. Tá. 10 dias, 39 alunos. Então, a equação é NB. O K é o que é achar. Isso. Anote que Esse dessa NA é vez. número de aluno. Sim. Não. Ah, calma. O NA é 15,5. Então, aquele 15,5 que a gente achou antes era o tempo para que você passasse de 100 Ah, tá. alunos infectados. Então não tem muito a ver com o que o problema está pedindo aqui, né? Então NA é número de alunos que seria 39. É, a princípio sim. E o T seria 10.
Fica NBT, né, no caso, igual a K vezes 39 vezes 10, que o T é 10. Bem, vamos tomar cuidado com algumas coisas, né? Eu quero que você observe essa equação aqui. Essa equação é o NA, certo? Sim. O NA é o quê? Números de alunos do agrupamento A. Aham. Muito bem. O número de alunos que foram infectados do agrupamento B foi 39. Então, o NB que é 39, essa coisa aqui que é 39. Pode que. Agora, do outro lado, tu vai ter que usar aquela equação. Aqui tu vai ter que pôr a equação no NA, né? Tem que pôr a equação. E colocar o T daquela equação. O T, que no caso é o tempo que ele está pedindo aqui, que é o 10, né? Então, do lado esquerdo, 39. Do lado direito, essa equação com 10 no lugar do T. E o K? O K é o que tu quer achar. Aí tu isola ele. Então, K vezes 225. Menos 12. Menos 3. E aí no Tzinho ali do menos 1 é 10, né? Coloca 10. É. E nesse Tzão aí? Nesse T normal? Quer dizer, T entre aspas. Coloca 10 também? Não, mano. O NA com esse T aqui, na verdade, é só uma forma de você explicar o que é a função. Você simplesmente vai substituir a equação em tudo. Esse parênteses T é só um símbolo. Tá. Só um Tá, símbolo, tá. né? Tá, entendi. Tá, beleza. Não é um T multiplicando. Uhum. É 0,6. Achou que o K é 0,6? Porra, foi rápido, hein? Uhum. E é isso aí, velho. Monstrengo, monstrengo. Bora pra próxima. Admito agora que desde as 8 horas do dia 10. Depois você pode. Essa prova você me mandou, na verdade, tá? Depois eu vou ver essa prova com a professora. Porque eu tenho aula hoje também. Admito agora que.
é dado aproximadamente para C para 0 até 40. Na figura 4, encontra-se representado o gráfico da função v, que dá a taxa de variação instantânea da função nc para cada valor de t. Durante os primeiros 40 dias após as 8 horas. O valor máximo do número total de alunos do agrupamento C que foram afetados pela brisa agrícola desde aquele instante foi atingido às 8 horas do dia 19 de fevereiro. Tem coisa para baixo? Justifique que a afirmação é verdadeira com base na relação existente entre o sinal da função v e a monotonia da função inicial. Monotonia tem a ver com ela ser sempre, ou pelo menos um trecho dela, ser crescente ou decrescente. Tá. Tá. Rapaz, hoje eu vou dar aula até morrer, mano. Até às meia-noite hoje. Nossa. Só vou parar 2 horas nesse processo até meia-noite. Sorte que a gente tem aula cedo. Se tivesse mais tarde, eu ficaria louco, né? E aí, sacou qual é a ideia desse programa? Tem muita conta para fazer, só uma interpretação, na verdade. Sim, só para justificar mesmo. Porque o que é V, né? Veja que V é a taxa de variação, né? De N, na prática. Então, é o quanto varia. Como se o V fosse a velocidade e o N fosse o deslocamento. Tipo, a gente pensar em física, assim, para dar um exemplo bem prático. Porque, na verdade, a velocidade ela é a taxa de variação da posição. Então, esse V é a taxa de variação do N. E eu quero que você repare que esse V está sempre positivo, certo? Porque o V ele nunca está na parte de baixo do gráfico, baixo do eixo X. Todos os valores de V são positivos, certo? Certo. Consegue concordar comigo nisso? Porque está sempre em cima do eixo X. Sim. Apesar de tipo, aqui ser mais alto e aqui ser mais baixo, mas é sempre positivo. Então imagina uma velocidade sempre positiva no teu carro. Ele está sempre indo para frente. Sim. Ou seja, a posição dele está sempre aumentando. Né? Isso. Muito bem. Então, com isso em mente, você poderia dizer que se ele está sempre
variando positivamente, a velocidade, entre aspas, é sempre positiva, ele está sempre indo para frente, então o N só aumenta no passar do tempo, né? Uhum. É o que a gente observa na prática numa epidemia, que é meio que está rolando aqui, né? Sempre a quantidade de vítimas aumenta. Claro Uhum. que tem vezes que elas vão começando a diminuir, mas quem foi vítima não deixou de ser, é isso que eu quero dizer. Sim. Então, na prática, quanto mais o tempo passa, mais vítimas tem, no caso, então a gente pode dizer que o Mais valor... aumenta. Oi? Mais aumenta. É. Exato, mais casos, né, exatamente. Então a gente pode dizer que, pelo menos para o nosso estudo aqui, o N máximo vai ser no 40, não é? Sim. Beleza. Bem, então, depois de tudo isso que eu falei, meio que dá para concluir que a função N ela é sempre crescente, ela nunca vai diminuir, certo? Uhum. Isso você poderia verificar, por exemplo, fazendo o gráfico na sua calculadora. Você vai ver que o gráfico dela é um gráfico crescente sempre, certo? Uhum. Muito bem. Então, basicamente é isso. Não tem muito o que conversar além disso, tá? Tá. Muito bem. Vamos para a próxima. Opa, outra de geometria aí. Ou É, como falam os portugueses aqui, EPA, EPA, eles falam EPA. Deixa eu mandar para você isso aqui, que não vai dar para ver a pergunta ao mesmo tempo. Deixa eu só minimamente deixar então aqui as definições desse desenho esquisito. E vou mandar para ti a pergunta como um todo. Dá uma lidinha aí, meu bom. Eu vou no banheiro, só um segundo. Beleza. Uma calçada portuguesa. Beleza.
Pronto, e aí, man? Desenhando aqui o. Tem que buscar simetrias aqui nessa parada, né? Uhum. Aqui um R. Aqui um P. Aqui. Aqui um B. Aqui é o A. Tá. Beta RS. ADR e S tangentes dos pontos P e Q, tá? O ponto R, ponto de interseção das retas RS, sim, correto. Admita que o ponto R pertencente à reta OC é, pertence à reta OC e que o raio da circunferência mede 27, raios de 27 centímetros. Ele diz que o. Calma aí. O O é 27 no caso, né? Raios de 27. Exato. Tá. Mostre que o comprimento do lado do triângulo ABC é exatamente 9 centímetros. Como é que você vai mostrar isso, né? Como é que eu vou mostrar Eu isso? recomendaria que você se ligasse de umas coisas. O triângulo é equilátero, certo? Sim, Pois é. Se o triângulo é equilátero, todos os ângulos ali são 60 graus, certo? certo. O que mais que dá para dizer? O ponto O é um eixo de simetria, certo? Ele é o centro da circunferência. Uhum. Muito bem. Então, se ele é o centro da circunferência, se ele é o eixo de simetria dessa figura, a gente pode falar uma coisa bem interessante em referência a essa figura. Eu acho que eu vou ter que levar ela para algum lugar para poder fazer os desenhos que eu quero fazer. Deixa eu por aqui. Deixa eu salvar isso aqui antes que dê merda. Ó,
De novo, né? Os ângulos são todos 60 graus. Todos eles. Uhum. Eu tenho que gerar uma caneta nova aqui, porque ficar fazendo pontinho com caneta ruim ali é ruim. Eu acho que é a ballpoint que eu quero. Vou fazer uma ballpoint dessa cor aqui. Muito bem. Esse ângulo então foi separado em 60 graus cada. Só que aqui tu também tem. E aqui também. Melhor, esses últimos pontos não importam muito. O que importa é aqui. Certo? Uhum. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque tu pode pensar que, por exemplo, aqui é um triângulo retângulo. Certo? Sim. Muito bem. Então aí tu pode usar aquelas coisas de triângulo retângulo que a gente já conversou nas outras aulas. Eu acho que a próxima aula a gente pode focar nisso, tá? Eu vou passar essa teoria aí, porque ela tá caindo na prova, né? Uhum. Pô, então, o que eu pensei, como agora eu tô tendo 2 aulas com a mulher de calculadora e querendo ou não, ela ensina a mexer na calculadora fazendo exercício. A gente agora de final podia mais focar em trigonometria, que eu sou pior, tá ligado? Tá bom. Ó, como tu quiser. Ó, perceba que esses pontilhados que eu criei aqui, eles estão dividindo o triângulo no meio, né? De forma Aham, simétrica, certo? Só que ao mesmo tempo eles estão dividindo também o círculo em 3 partes iguais. Essa, essa e essa, certo? certo. Claro que o meu desenho pode não estar a coisa mais perfeita do mundo, só que esses ângulos são todos iguais, né? Tá, Todos esses ângulos têm o mesmo valor, 120 graus, então. Ok? ok. Porque tu está falando de um círculo, certo? Um círculo tem 360 graus. Então, cada um desses ângulos, já que eu reparti em 3 pedaços iguais, cada um desses ângulos tem 120 graus. E, de novo, pela mesma lógica, né? É um triângulo retângulo, então cada um desses ângulos aqui tem 60. Então, tu já tem informação suficiente para encontrar o que tu quiser aqui, porque tu tem todos os ângulos que tu quiser, tu sabe que aqui é 90, tu sabe que aqui é 120, tu tem coisa sobre raio, se tu quiser, tem tudo, entendeu? Então, bem, eu entendo que para te usar todas essas ferramentas aí de trigonometria fica complicado, mas é isso que tu vai ter que focar, beleza? Uhum, Eu já te mandei aquele livro, né? Provavelmente baixou. já. Lá vai ter o capítulo de trigonometria. Então eu recomendaria que para nossa próxima aula, que é amanhã, né? Você viesse com essa matéria lida, tá bom? Correto. Veja os exemplos e coisas assim, porque um probleminha como esse é tranquilo. Se tu souber as equações, ok? Tá. Se tu souber principalmente rabiscar ele, ó. Esses rabiscos bobo que eu fiz, eu encontrei um monte de informação, percebeu? Uhum. Então a ideia é essa. Beleza? Bom, beleza. Então até amanhã. Beleza. Até amanhã, nós volta. Abraço. Abraço.